Uma criança dentro de mim. Sempre que a gente celebra Dia das Crianças, ou sempre que vemos as crianças ao nosso redor, remeto ao conceito que Winnicott, o psicanalista inglês, que era um pediatra e depois tornou-se analista de criança, que construiu uma teoria para se analisar crianças através da psicanálise. Parte dessa teoria sigo na minha clínica psicológica em atendimento a crianças. Ele nos alertava que o que nós analisamos no adulto, nós analisamos no adulto a criança que está dentro dele. E é exatamente assim, para quem já passou por processo de psicoterapia na base psicanalítica, de análise livre, sabe que grande parte do que depositamos na nossa fala, no nosso momento de análise, é a criança que está dentro de nós. Ou aquela criança que está na memória, na nossa história, onde nós vamos buscar esta fixação de vínculos, de estabelecimento de afetos e de vivências de construção da psique humana a partir de um longo período que é a infância, que vai até 12 anos propriamente dito. Então, nesse sentido, nós somos movidos pela criança que habita dentro de nós. E esta criança não pode morrer dentro de nós. É necessário que a gente sempre busque na nossa história fragmentos do brincar, daquilo que favorecia a gente na construção de um ser livre. E as melhores cenas para que a gente possa buscar essa criança que está dentro de mim é resgatar os momentos alegres, felizes, do estado, do momento de brincar, do momento lúdico. E é muito legal quando a gente faz isso, quando estamos entre adultos, né? Que as pessoas começam a falar de situações que viveram no passado através de brincadeiras interessantes. Dá um saudosismo, uma coisa muito interessante que é aquela coisa lúdica, aquela coisa feliz, da espontaneidade do brincar e da criatividade da criança. É isso que a gente tem que continuadamente buscarmos em nós, naquilo que está em nossa história, em nossa memória, na nossa psique. Por isso que o Dia das Crianças é necessário ser muito bem celebrado. Eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida e por muitos anos o dia 12 de outubro era a celebração da Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Porém, é uma nominação que atinge uma porcentagem de brasileiros que se intitulam católicos, apostólicos romanos, sendo que é uma simbologia, é uma pessoa ou é uma lembrança de uma santa católica, da Nossa Senhora. Porém, quando se trouxe o Dia da Criança no dia 12 de outubro, aí eu achei muito interessante, porque atinge-se quase que a totalidade da sociedade brasileira, independentemente de religião. Mas que dá também para associar essa coisa da Nossa Senhora como protetora, né? Como cuidadora, aquela que guarda as crianças. E aí é importante lembrar sempre que as crianças somam a nosso favor enquanto adultos. Nós vivemos estressados, os nossos compromissos com a agenda de trabalho, com as obrigações de cuidar e suprir as necessidades de família, com as questões financeiras, com as questões do dia a dia da sociedade, nós acabamos por nos estressar. Então a gente acumula muito estresse enquanto adulto. E a criança, ao contrário, ela é desprovida desse estresse. Ela é livre, leve e solta, né? Ela não está muito assim antenada com os fatos que estão no mundo. Ela tem aquela ingenuidade que faz parte da sua idade, a infância. E nós, então, como adultos, podemos aproveitar a contingência da criança nessa condição de estar livre para nos reabastecermos com elas, nelas, através do que? Do brincar. Então, todas as vezes que você, que eu, que nós adultos paramos para brincar, mas para brincar de fato com aquilo que a criança está brincando, nós acabamos recebendo muito mais. Eu lembro que esses dias atrás, crianças estavam em casa, a gente estava numa reunião de casais, de amigos, e as crianças estavam insistindo que a gente brincasse com ela.
E a nossa tendência é de dizer, não, depois eu vou, aquela coisa que a gente refuta. E aí eu tomei a decisão e fui. E as crianças tinham montado um avião cheio de cadeiras, e eu era um passageiro. Que delícia, né? A gente, quando entra na brincadeira da criança, a nossa vida fica mais leve, a gente parece que perde a tensão do cotidiano, a gente relaxa. Então, utilizar este potencial da criança através de se aproximar dela, mas na necessidade dela, no estágio dela, regredindo ao estado dela para poder brincar conforme ela deseja. Aí sim nós vamos estar assim usando as crianças para nos descarregar, para nos relaxar, para poder gerar uma expectativa favorável de amanhã. Então, uma criança dentro de mim faz lembrar que criança não é problema, gente. Criança é solução. Onde tem criança, tem vida, tem esperança, tem futuro. Países que têm um baixo índice de crianças a brincar pelas praças e ruas são países que estão envelhecendo. Então você não olha muito para o futuro de forma assim encantadora. Onde você vai, que você vê muitas crianças, dá aquela sensação assim, poxa, o amanhã está aí, né? É o hoje projetado neste amanhã. Por isso que nós temos que ter as políticas públicas para garantir o futuro dessas crianças e o presente através de educação, de espaço livre para brincar. Por quê? Porque elas brotam em nós a esperança ao desistir. E já que mês de outubro também é mês de São Francisco de Assis, né? 4 de outubro também é um mês que se celebra a imagem, né? A devoção a São Francisco de Assis. Tem um poema de São Francisco que ele vai remeter a uma frase, a um fragmento da seguinte maneira: enquanto houver uma árvore a florir, um riacho a correr e uma criança a brincar, aí ainda haverá o amor, aí ainda haverá a esperança. Então, criança é esperança, e esperança está no semblante, na existência, no corpo e na alma de uma criança, e que nós carregamos dentro do nosso ser, do nosso inconsciente. Então, viva a criança que existe em você, viva a criança que existe ao nosso redor, e viva sempre o Dia das Crianças, que todo dia é dia de criança.